espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Dando continuidade à nossa disciplina, dessa vez nós vamos falar sobre os aspectos da evolução humana. E a gente vai ver um pouco de como foi a evolução até chegar no Homo sapiens, né? Que somos nós, basicamente. Então, o tema da aula de hoje são os aspectos da evolução humana e como isso teve importância ao longo do tempo. Então a gente tem algumas características que são humanas, né? Que a gente sabe hoje que são características que o ser humano possui, como mostra essa imagem aí. Então algumas delas são o cérebro pensante, a capacidade de pensar, que é uma diferença que a nossa espécie tem para as outras espécies e foi um fator fundamental para a sobrevivência da espécie humana ao longo desse período de tempo, né? Dos últimos milhões de anos, desde o surgimento dos primeiros humanoides. A postura ereta, né, que é o bipedalismo, né, outra característica humana, não tem nenhum ser humano que anda de quatro patas, é outra característica que temos. Os braços livres, né, a liberdade para os braços, que é uma coisa que outros grupos de seres vivos ou grupos de macacos não possuem, né, os braços não estando na altura dos ombros, mas saindo do meio do corpo, né, isso é uma característica que vai ter só nos primatas, né, que foi uma característica fundamental para a postura ereta, a visão diferenciada, a capacidade de ver, capacidade de raciocínio com a visão, apesar de ter o cérebro pensante como a principal característica, os seres humanos possuem uma boa visão comparado com outros animais, não são os que melhor enxergam do reino animal, mas possuem uma visão muito diferenciada, que foi muito importante para a sua evolução. A linguagem articulada, a capacidade de gerar sons e de gerar uma capacidade de fala e compreensão, gerando, inclusive, o que está acontecendo agora, comigo falando e você que está me assistindo, me compreendendo. Então, essa linguagem articulada é outra característica humana importante que foi tendo ao longo do tempo. E o polegar opositor, que é isso aqui, ó, que é o movimento de pinça. Esse movimento foi fundamental para conseguir pegar, né, pegar clavas, pegar pedaços de ossos, pegar pedaços de madeira e utilizar com a mão, né, fazendo esse movimento de pinça ao longo da evolução humana. Foi outra característica importante que surgiu ao longo do tempo da evolução dos seres humanos. Então, a gente tem a Pangeia, né, os seres humanos, claro, seu surgimento já é com a Pangeia já bastante diferente daquela situação original, e a gente tem o surgimento, né, dos primeiros hominídeos, né, dos primeiros primatas aqui nessas regiões da África, né, e que depois foram conseguindo tomar o espaço, né, em Ásia, Europa e depois já bastante evoluídos, passando pelo Estreito de Bering até chegar no continente americano, né. O Vale do Rift, né, que está nessa região aqui, é onde tem muitos dos principais fósseis do surgimento dos primeiros parentes distantes dos seres humanos, vamos dizer assim, né? Então, você encontrou nessa região, né, da placa arábica com a placa africana, uma grande quantidade de humanoides, né, uma grande quantidade, então, de primatas que já não existem mais em sua maioria, que foram evoluindo até a formação da nossa espécie atual, que é o Homo sapiens, né? Então, Nairobi, Lago Turkana, mais uma região onde muitos desses fósseis foram encontrados, né, mostrando e comprovando o surgimento
do homem na região centro-africana, né? Então, o surgimento da nossa espécie se dá nessa região. Darwin teve um papel fundamental, que depois nós vamos falar quando a gente estiver taxando na ecologia, para a compreensão das espécies, e jogou um papel importante para a compreensão do que seria a adaptação ao longo de todo esse tempo e de como os nossos precursores, até chegar na nossa espécie, foram evoluindo das mais diversas formas, né? Isso é muito importante de ser compreendido. A gente tem aqui um dos elos perdidos, né? Foram recentemente encontrados, um deles, né? Esse aqui, que é o Sahelanthropus tchadensis, né? De 7 milhões de anos, né? Espera-se, com computação gráfica, que ele fosse mais ou menos assim. É um dos primeiros primatas, né, que vieram da linha de descendência dos macacos e dos seres humanos. Então, algum dos elos perdidos, acredita-se que seja esse, né, que foi descoberto em África, né, porque ele apresenta a perda dos caninos grandes, né, que é um significado, uma relação com o combate, né, utilizando outras formas de combate além da mordida, né, a nuca paralela ao chão, perpendicular às órbitas oculares, né, como a gente consegue perceber no crânio, né, um DNA ancestral comum com os hominídeos e os chimpanzés. Isso é muito importante nos estudos evolutivos hoje. Os exames de DNA, como a gente já viu, como se dão, né, com o PCR, por exemplo, com todo aquele aparato que a gente tem para identificação de ancestralidade. Então isso é muito comum e foi fundamental para a compreensão de quem era esse fóssil. E ele possui um crânio, né? Um crânio com espaçamento grande nas aberturas oculares, que a gente consegue perceber na imagem aqui, ó, e uma pequena caixa craniana, né? Típica dos símios. Então acredita-se que esse tenha sido o primeiro dos elos perdidos, ainda não encontrados, tem outros, né? Mas um dos primeiros dessas espécies anteriores aos hominídeos propriamente dito. E aí a gente vem, né, com as ramificações, né, com o que acredita ser esse elo perdido, né, e depois os prosímios, os chimpanzés, os humanos, gorilas, orangotangos, gibões, né, com as divisões que foram tendo ao longo do tempo e da evolução, chegando por último na divisão aqui, né, dos chimpanzés e dos seres humanos, né, mas essa ramificação dos primatas é muito importante, porque foram os primeiros, o fóssil que a gente vê, né, do Sahelanthropus tchadensis, talvez tenha sido o primeiro que veio ser dessa linhagem dos primatas que foram se diferenciando até chegar nos seres humanos. E a gente consegue perceber essa evolução craniana, né, ao longo do grupo, e como isso foi se diferenciando em cada um desses grupos símios, né? A gente consegue perceber aqui a estrutura, o espaço para o cérebro, a gente consegue perceber a órbita ocular e como isso foi se diferenciando até chegar nos espécimes mais evoluídos de humanoide. Então, a evolução craniana também é muito importante, além de outras informações que nós vamos colocar ao longo dessa aula, que são extremamente importantes para a gente compreender como se deu essa evolução, essa mudança ao longo de todo esse tempo. Os esqueletos também têm algumas características aqui para o bipedalismo, né? A gente consegue perceber aqui a musculatura aqui da batata da perna, né, da panturrilha, maior aqui, ó, indicando bipedalismo, diferente aqui de algumas espécies que ainda não eram bípedes, né, de macacos, aqui uma panturrilha menos forte, e aqui a estrutura, né, do rombídeo, a clavícula e o trapézio, né, essa região aqui, ó, a gente consegue perceber uma diferença, né, para a sustentação do corpo e uma musculatura aqui da coxa também muito maior para a sustentação do peso, né, do bipedalismo. Então também o esqueleto, né, a estrutura muscular e óssea apresenta características particulares que diferenciam esses primatas dos bípedes, né, do que veio a ser os hominídeos até a chegada de nós, seres humanos. Então, os primeiros grupos que a gente vai ver são os chamados proto-humanos, que tiveram um papel evolutivo importante até a formação do que vieram ser os primeiros hominídeos. Então, o primeiro que a gente vai comentar
o Ardipithecus ramidus, de 4 milhões e 400 mil anos, né? A gente tem uma imagem aí do que teria sido. Então, ele apresenta como primeira característica a questão do bipedalismo, né? A presença do foramen magnum na base do crânio, né, por onde a medula espinhal se liga ao cérebro, é similar aos hominídeos mais recentes. Então veja que é um trabalho de identificação de características, é um trabalho de detetive muito importante por todo mundo que trabalha com essa questão evolutiva, né? E aqui ele é uma característica que ele tem sido muito estudado, porque a teoria de origem dos animais que seriam os humanoides, pensava-se que eles tiveram origem só em savanas abertas. Só que a origem do Ardipithecus, né, é encontrado no mesmo extrato que mostra que eles estavam presentes em terras úmidas, arborizadas, compostas por bosques, pântanos e rios, né? Então é possível que o surgimento dos primeiros proto-humanos não tenha sido exatamente nessas áreas de savana aberta. Isso aí está sendo estudado, não é uma certeza, mas contraria a teoria original de origem dos humanoides, tá? Então é um fóssil muito importante de ser compreendido. O segundo que a gente tem, né, o Australopithecus afarensis, já com 3 milhões e 900 mil anos, né, já com suas características um pouco já diferenciadas do espécime anterior, e ele já tem um tamanho de cérebro um pouco maior, né, 385 centímetros cúbicos, similar aos macacos, só que com o rosto mais largo, como a gente consegue perceber no que seria a imagem dele, né? E aí ele consegue ter agora já dentes, né, com caninos não projetados, então isso é uma diferença importante com relação a outros primatas, né? Os machos maiores que a fêmea, com indivíduos amadurecendo rapidamente, né, da infância para a idade adulta. Isso também tinha uma relação também com a construção de sociedade que se tinha, né? Ainda eram situações extremamente arcaicas, né? Você não tinha nada do que a gente imagina ainda de homem das cavernas, não tem nada disso, né? E já tinham ossos e articulações típicas de animais que subiam em árvores, né? Uma herança, né, dos ancestrais arbóreos, né, de macacos, né? Então, o Australopithecus afarensis ainda tem muitas das características de macacos, mas começando a ter algumas características que depois iriam ser características humanas, em especial a questão do tamanho do cérebro, né? A gente tem o Australopithecus afarensis, né, de 3 milhões e 900 mil anos, que a gente está falando, a gente consegue perceber mais ou menos o que ele seria, né, com base em alguns fósseis, né? A Lucy talvez seja o fóssil mais famoso de Australopithecus afarensis, né, que foi encontrado aí ao longo da década de 90. E essa fêmea, né, a Lucy, ela tinha 1,16 m de altura, né, um cérebro não maior que um chimpanzé, uma escápula similar a um símio, né, e os braços poderiam ser usados também para escalar árvores, né, braços muito grandes, como a gente consegue perceber na imagem aqui, né. E aí, a sua coluna vertebral tinha pontos de ligamento com músculos nos ombros e das costas, dando uma indicação que os ossos da mão e a palma da mão tinham uma pegada poderosa, apesar de eles serem compridos e curvos nos dedos, dando a impressão que eles conseguiam fazer alguns movimentos com as mãos, mas ainda se penduravam bastante nas árvores, né? E os ossos e quadris das pernas também adaptados para subir em árvores e com pés curvos, que seriam úteis para pegar a galhada mais fina. Então veja que o Australopithecus afarensis ainda tinha muitas dessas características que seriam características ainda de primatas, né, de macacos propriamente dito. Ainda isso, a gente tem essa pegada aí, que é uma pegada clássica, que indica algumas características muito importantes do Australopithecus afarensis, que mostram, com essas marcas deixadas no solo, né, mostra então o dedão, né, à frente da sola do pé, apontando para frente, como nos humanos. Isso é uma diferenciação que passa a se ter dos símios, né, que isso é uma característica que é diferente do pé dos símios para o pé dos humanos, que é o dedão diretamente para frente, paralelo aos demais dedos, ao contrário do pé dos macacos, né.
e também consegue perceber uma força lateral produzida do calcanhar até a falange dos dedos. Olha a fundura da pegada, né? E essa fundura da pegada acompanha essa pressão do arco longitudinal do pé. Então, isso é uma outra característica que depois vai se tornar uma característica humana. Portanto, as 4 regiões funcionais, calcanhar, arcada, protuberância arredondada e dedos grandes dos pés dos hominídeos, conseguiam imprimir na cinza uma maneira tipicamente humana. Então, como que a gente tem certeza que essa pegada é do Australopithecus? Pela data, né? Consegue fazer os exames, consegue ver a data aproximada de quando foi feita essa pegada. Por isso consegue-se ter essas características do que seriam as características da planta do pé desses proto-humanos. Aqui a gente já tem o Australopithecus africanos, né, há 2.500.000 anos, já mais evoluído, né, se comparado ao afarensis, e com uma capacidade cerebral maior, né, de 500 centímetros cúbicos, já tem uma ausência na arcada supraocular, então a gente consegue perceber na imagem aí essa diferença. Os dentes com algumas características que depois a gente vai perceber nos humanoides, né, na arcada dentária, a gente consegue perceber na imagem aí uma arcada dentária muito similar à arcada dentária humanoide, e bípede, com a presença do foramen magno, né? Então, o bipedalismo é a característica principal, então, do Australopithecus africanos. E aqui a gente vê o que a gente está estudando com as ramificações. Aqui, a proposta do Ardipithecus ramidus, depois o Australopithecus anamensis, o afarensis, aqui a diferenciação para o Australopithecus africanos e para o Australopithecus aentopicus, que se diferencia no robustus, e recentemente o robusto se diferenciou no bosei. E aí depois você tem mais um elo perdido aqui do Australopithecus africanos para os hominídeos, né? E depois a gente tem o surgimento dos primeiros hominídeos, que nós vamos falar, né, ao longo dessa aula aqui, das características de cada um desses hominídeos, ou as principais características até chegar no Homo sapiens, né? Então, dando continuidade, a gente está aqui, ó, Australopithecus robustos, aqui, ó, dessa diferenciação dos Australopithecus africanos, né, que vem aqui para os Australopithecus robustos. A gente consegue perceber aqui o seu rosto, né? E o Australopithecus robustus foi diferenciado recentemente no Australopithecus bossei, né, que possuía já uma caixa craniana um pouco maior, 530 centímetros cúbicos, né? Tinha uma crista sagital, uma protuberância ao longo da calota craniana e um ponto de ligação entre os músculos do maxilar, como os Australopithecus robustos. Então, essa é a diferença que se tem nos grupos. O ponto de ligação entre os músculos do maxilar. Vejam como é uma característica muito pequena. Nós estamos a 1.750.000 anos. E aí, por isso, foi criada essa nova espécie para sua caracterização, já que ele tinha também dentes maiores que a espécie robustus, né, sul-africana, presente, jamais estudada. E tinha também esses maxilares com dentes moedores enormes, que são os molares, que indicam uma dieta vegetariana, especialmente de raízes. Então, essa é a característica do Australopithecus bossei. Então, depois que a gente passa aqui do Australopithecus robustus e do bossei, a gente vai vir para cá, para a gente começar a falar dos hominídeos, certo? Ao longo do nosso resumo da história evolutiva dos seres humanos. Então, a gente tem os humanos arcaicos, né? Aqui a gente já viu, aqui dos paratropos, dos australopithecus, e depois a gente tem aqui os homos, né? Os homos rudolfenses, o habilis, o ergaster, até chegar no Homo erectus e no Homo sapiens, que são esses aqui que a gente vai dar maior destaque agora. Então, ao longo da evolução, a gente falta mais um elo perdido, que é o elo perdido do Australopithecus para o gênero Homo, né? Falta esse elo perdido ainda não está claro, tá? Então, a gente passa agora para o Homo habilis, há 2.300.000 anos, né, que a gente consegue ver aí o seu esqueleto e como ele deveria ter sido. Então, ele já era um bípede cabeçudo, né, com um tamanho de cérebro de 600 centímetros cúbicos e por volta de 35 quilos. Então, ele já tinha uma característica bem diferente daqueles que eram mais similares a macacos, né? As mãos já eram bem desenvolvidas, então possivelmente ele já era autor de ferramentas. Então, ele já modificava objetos naturais, batia rocha uma na outra para quebrar, para criar lasca de pedra com ponta, né?
para retalhar animal morto, porque se alimentava de animais mortos, não tinha uma capacidade de caça ainda muito grande, né? E também apresentam o que seriam os primeiros abrigos, com círculos de pedras, né, que foram encontrados, junto com ossadas. E essas ossadas, junto com ferramentas, sugerem que esse Homo habilis já era, então, um animal sociável, que é uma característica importante que os seres humanos têm até hoje. Então, os Homo habilis provavelmente já viviam em grupo, o que facilitou sua sobrevivência, já que caçava em grupo e já que conseguia ter mais gente para poder conseguir competir por alimentos junto com os outros animais mais ferozes naquela característica de planeta dessa época, certo? Então aqui mais algumas imagens do que seria o Homo habilis, né? Aqui o tamanho aproximado dele comparado ao ser humano ainda muito pequeno, né? Sua capacidade de lascar pedras, aqui a diferença de arcada, né? De ossos, mas características importantes. Aí depois a gente tem o Homo ergaster, né? O Homo ergaster que já começa a ter, há 1.750.000 anos, outras características humanoides. Aqui mais exemplos do que poderia ser o Homo ergaster, aqui com o seu esqueleto, né? Aqui com outras características de lasca de pedra para formar pontas, especialmente de sílex, né? Para conseguir utilizar para corte e rasgo, né? Como ferramentas, igual essa estrutura da ponta dessa lança aqui. Então, o Homo ergaster era um bípede bem mais ágil do que o anterior, né? Então ele já tinha uma postura mais ereta, né? Considerado o primeiro hominídeo totalmente ereto, já podia ser bem mais alto, então podia atingir 1,80 m, um cérebro com mais de 900 centímetros cúbicos, então uma evolução muito grande se a gente pega ao longo do gênero Homo, um crânio alto e redondo, alguns ângulos salientes na parte da frente, alguns primitivos músculos intercostais, né, que são usados, né, esses músculos intercostais são utilizados para controlar o ar durante a fala. Então, se eles tinham esses pequenos e primitivos músculos intercostais, possivelmente eles já expressavam alguns sons, né? E começam a se alimentar de carne, mas os dentes de mastigação eram relativamente pequenos, então precisava ter uma evolução também da arcada dentária para o início da alimentação também com carne, né? E eles já começavam a fabricar instrumentos com molde mental, ou seja, eles eram capazes de aprender uns com os outros como fabricar aqueles instrumentos primitivos que esse gênero Homo, né, da espécie Homo ergaster, já era capaz de fabricar, pensando na sua utilização para caça, por exemplo, né? E são os primeiros, né, a migrar para fora de África, né? Aqui tem as datas aproximadas dessas migrações, né? Mas começam essas migrações e aí a gente tem espécies presentes aqui na região da Ásia, na região subindo rumo à Europa, subindo rumo à Rússia, à Sibéria, né? Então, a gente consegue perceber o Homo erectus saindo da África, né? Mostrando já suas características nômades e se apossando e vivendo em novos terrenos além da África onde eles surgiram. Aí depois a gente tem o Homo heidelbergensis, né? Que a gente, quando compara aqui, ó, já percebe uma similaridade bastante grande já em termos de esqueléticos, né, com os homens modernos, né? Então a gente consegue perceber algumas dessas características do Homo heidelbergensis, né, há 600.000 anos. Então o esqueleto e o crânio já estão mais arredondados, menos angulados, né? Um formato mais similar ao nosso, com mais ou menos 1.150 centímetros cúbicos, né? Um acréscimo significativo ao uso do fogo. Então, o Homo heidelbergensis já é capaz de utilizar o fogo, né? Fogo em larga escala, o fogo já está presente, então, com essa espécie. A habilidade de caçar era muito pequena, então buscava presas fáceis, pequenas, né? E não se alimentava de grandes caças, a não ser que achasse restos, né? Uma coisa similar ao que as hienas fazem, né? Se alimentando de restos de outras caças de animais. E já começavam a viver em cavernas e deixando prova também que havia cuidado com os doentes, cuidado parental, né? E já enterravam seus mortos, que são algumas características que vão passar, né? Que são presentes até hoje na nossa espécie.
Então isso começa a surgir no Homo heidelbergensis, há 600 mil anos mais ou menos. E aqui, né, de novo, a gente está aqui, ó. Então a gente conseguiu perceber as características do Homo ergaster, do Homo erectus, a gente já está aqui no Homo heidelbergensis, para a gente chegar no Homo sapiens neanderthalis, né, que é uma característica aqui dos neandertais, eles aqui, e depois dos Homo sapiens. Então aqui, há 130 mil anos, a gente já tem o Homo neandertal, né, com bastante característica, veja aqui uma similaridade muito grande, né, até acerca de tamanho, a similaridade craniana, a capacidade de fabricar objetos com ossos, com pedras, né? Então, os neandertais já tinham um cérebro volumoso, 1.500 centímetros cúbicos, rosto grande, uma cabeça reduzida com testa para trás, né? E uma saliência próxima à órbita dos olhos, né? Que a gente consegue observar aqui nessa imagem, olha aqui. Então, a gente consegue perceber isso daqui. Então, eles são considerados os primeiros, os legítimos, né, digamos assim, homens das cavernas, porque habitavam literalmente, né, essas cavernas, já tinham uma vida social nessas cavernas. Os neandertais, os ossos dos membros eram curtos e grossos, né, então eles eram corpulentos e compactos com a superfície do corpo, e isso era para perder menos calor, era uma adaptação ao frio. Então, esses neandertais já estavam ocupando áreas mais frias, né, ao contrário de África, que é uma região extremamente quente, né? Então já tinham hábitos do trabalho da pedra, mas basicamente trabalhavam só com pedras, não mexiam com outras matérias-primas diferentes, além de pedras e ossos, né? E começavam a processar o resto das caças, ou seja, eles guardavam as caças, né? Para se alimentar depois, alguma característica que outros animais têm, né? E aí eles começaram a perceber isso daqui. E não tinham ainda os comportamentos simbólicos, né? Produção de objetos simbólicos, ritos religiosos, né? Apesar de enterrar os seus mortos. O homem neandertal ainda não tinha essas características. Essas características vão surgir depois. Aqui, né, o Vale dos Neandertais, na Alemanha, é uma região onde tem uma grande quantidade que foi encontrada de fósseis de homens neandertais, né, de Homo sapiens neandertais. Né, uma região muito famosa no estudo da paleontologia e da biologia evolutiva. Até culminar no Homo sapiens sapiens, né, há 120 mil anos, né, que é a espécie similar ao que a gente tem hoje, capaz de fazer várias das características que nós já conhecemos, né, da idade da pedra, digamos assim, né, e eram parecidos com os homens de hoje, né, questão de espécie, né, a testa larga, o queixo pontudo, o corpo esguio, né, o crânio tinha uma testa quase vertical, maçã do rosto relativamente plana, né, e saliências muito menor em torno dos olhos que os outros membros anteriores do gênero Homo. Então essa foi a característica principal em relação aos outros que a gente viu, como os neandertais, né, a característica do entorno dos olhos. Então, os esqueletos então eram mais altos, né, mais leves, uma adaptação aos climas também mais quentes da África, né, onde teve uma grande quantidade do Homo sapiens, que depois se espalhou. Então veja que a gente teve os neandertais já presentes na Europa, né? Os Homo sapiens surgem na África e depois, por competição, os neandertais acabam desaparecendo para os Homo sapiens, né? Então é por competição que acaba o Homo sapiens conseguindo sobreviver comparado aos neandertais, por sua capacidade de maior uso cerebral, principalmente, né? Então eles começam a perder pelo, como estava em África, por conta da capacidade de dispersar calor, né? Era uma exigência, então não precisa de tanto pelo, né? E alguns que conseguiam chegar até 1,80 m. Alimentavam-se de frutos e sementes, caçavam gazela, coelho, né? E não desprezavam a carcaça de animais. E depois foram evoluindo para se tornarem caçadores. E as ossadas já apresentavam marca de corte. Então, os Homo sapiens sapiens, né, o Homo sapiens, sugerem que eles já apresentavam ritos funerários. Então, é o primeiro grupo do gênero Homo a apresentar esse tipo de ritual, que não era canibalismo, porque as ranhuras eram uniformes, como o uso de facas primitivas, né, feito de sílex, feito de outras rochas, né? Então, não indicavam violência, né, com os mortos. Então, não se percebia o comportamento
de canibalismo. Esse comportamento de canibalismo não estava presente. Então, a ideia é que eles já tinham movimentações culturais abstratas que se tornariam depois religião. Então, a gente tem, inclusive, características de arte e religião, né? Então, além de trabalhar essas pedras de forma própria, eles já faziam lâminas mais longas e finas, faziam ferramentas de ossos e chifres, faziam objetos menores, faziam objetos elaborados, né? E começaram a fazer objetos de artes decorativos, né? Gravações e pinturas nas cavernas, registros em ossos, em placas de pedra, coisas que não se tinham, né? E começaram a fazer instrumento de sopro e adornos pessoais, como colares de dente de animal, de osso, de rocha, né? Pintavam os mortos, enterravam em covas, né? E tinham funerais. Então, já indicava algum tipo de crença de vida após a morte, né? E os locais de moradia eram organizados, com indício de caça e pesca sofisticado, algo que não se tinha até então, né? E foram até 13 mil anos, quando chega a nossa espécie mais atual, né? Do Homo sapiens mais evoluído, que é o que temos até hoje, né? E a linguagem, né? A inovação da linguagem, a capacidade de comunicação de uns com os outros, uma linguagem mais elaborada, que permaneceu, inclusive, com a relação da cultura, com a relação da transmissão da cultura oral e com a formação da linguagem, que é uma característica de linguagem e compreensão, que é uma característica dos seres humanos, né? Então, conseguem ter perguntas, conseguem ter raciocínios, que são características muito importantes. E, por último, a gente tem as migrações pelos continentes, com os seus surgimentos, e depois a chegada, cerca de 40 mil anos na Europa, 70 mil anos na Ásia, 25 mil anos na Rússia e na Sibéria, e depois atravessando pelo Estreito de Bering, né, há cerca de 15 mil anos, chegando em todo o continente americano. É isso que a gente trouxe, então, para debater um pouco sobre a evolução humana e para contribuir nesse debate que é fundamental para a compreensão da evolução da nossa espécie. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.